Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu ensaio de 19 de agosto de 2026, onde ainda faltam 2.840 dias solares do meu processo de individuação. Então hoje é meu dia solar 22.727. Que nunca mais se repetirá nessa existência, pois somente o que existe é o agora. E assim fazemos valer. Nesse ensaio do meu movimento, do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, produzimos 1.032 palavras, das quais entregamos através de duas abordagens. Diga-se, antes de mais nada, ambas encharcadas do propósito interior. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom. É preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra da vida. Assim, nossa entrega, de cunho psicofilosófico, volta-se para o projeto Conhece a Ti Mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, caminhamos por uma outra fase do projeto Conhece a Ti Mesmo, TENEG 25567. Agora, no movimento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. Assim, fazemos nossa incógnita, que já está se tornando uma praxis, de debate com alguma das divindades astrais que se alinham sobre o nosso Stula Charira. O que quer emergir através de mim em função desses 5 trânsitos de conjunção? Urano, do céu, a 5 graus de Gêmeos, conjunto ao Sol natal. Mercúrio do céu, a 29 graus de Câncer, em conjunção ao Imuno Coelho natal. Júpiter do céu, a 8 graus de Leão, em conjunção ao Imuno Coelho natal. Plutão do céu, a 3 graus de Aquário, em conjunção à Lua natal e no mesmo movimento, em conjunção ao meio do céu natal. Pois bem, tomando os 5 trânsitos como um mesmo processo de transformação, reconhecemos algo bastante nítido. São mudanças simultâneas. No eu, nas raízes psíquicas, na vida emocional e no lugar que ocupamos no mundo. Essa simbologia nos remete para um processo de reorganização da identidade a partir da raiz. Pois bem, no primeiro movimento, Urano em conjunção ao Sol natal, o nascimento de um eu pequeno, mas livre. Urano sobre o Sol é imperativo. Romper com uma identidade que já cumpriu sua função. O Sol representa o centro consciente,
a vontade de ser e a maneira como irradia a singularidade. Urano, do céu, pergunta: quem você seria se não precisasse mais ser quem aprendeu a ser? Olha que legal. E esse movimento, senhores guerreiros alquimistas na vida, faremos, ou fizemos alguns, né? Eu faço neste movimento da minha jornada, do meu processo de individuação, pela primeira e única vez. Não haverá um outro movimento desse. Por quê? Porque obrigatoriamente Urano demanda de 7 anos em cada uma dessas divindades. E vejam, somente me ocorre esse movimento agora, aos 22.727. Eu falei de 22.727 dias solares. Então, para que ele se repetisse, seria necessário mais 22.727. Algo que não está no projeto feito anteriormente, né, para essa existência. Por isso, o nosso canal, né, Tempo Negativo 25567, são faltantes 2840, né? Então esse movimento não existe nunca mais, como esse 22.727 se anuncia no agora, né? É um movimento, sim, né, que ele vai perdurar pelos próximos 7 anos, mais especificamente dentro dessa linha que acabamos de, vamos dizer assim, de nortear, né? Que é sobre o Sol natal. E sobre o Sol natal, Urano vai perguntar: quem você seria se não precisasse mais ser quem aprendeu a ser? E é essa a resposta que a gente está construindo a cada um dos novos nascimentos, né? É claro, irradiado por essa, vamos dizer assim, vibração uraniana natural do projeto, né? Ela estava preparada para que ocorresse exatamente nesse movimento do projeto. Aqui, quer emergir uma identidade mais autêntica e livre de antigas definições. Pode haver necessidade de mudar hábitos, projetos feitos aqui neste horta, não é projetos já elencados e, vamos dizer assim, não vou chamar de pré-determinação, né? Mas orientados para que ocorresse, né? É exatamente a linha, né, energética, né, que se desloca para, vamos dizer assim, para a concretização da teoria do projeto em materialização na existência corpórea, né? Então, projetos, formas de pensar, relações com a autoridade e até a própria imagem que possuímos. Não é necessariamente destruir o passado, é libertar o futuro que estava aprisionado nele. Essa frase a gente, quando produziu aqui, né, foi de muito impacto, né, na hora de escrever, né, porque é a máxima, né, ou seja, o carvalho jaz dentro da bolota. Então, aqui a representação metafórica, né, a bolota, obrigatoriamente, está representando dentro da metáfora o passado, né? Mas dentro desse passado está o futuro. Então, é legal da gente poder pensar isso, né? Nós não estamos destruindo a bolota. Estamos única e exclusivamente nos libertando dela, a fim de que o carvalho possa, por assim dizer, né, se apresentar frondoso. Isso foi muito legal da gente escrever nesse primeiro movimento. O segundo movimento, Mercúrio sobre o imunocoélio. Dar nome ao que estava no âmago. Mercúrio
no Emmanuel Coelho, desloca a consciência para as profundezas da história pessoal. Memórias, pensamentos, conversas antigas, narrativas familiares e conteúdos inconscientes podem ganhar voz. É como se a psique dissesse: antes de construir uma nova casa exterior, compreenda a casa interior que habita. E aqui é legal da gente pensar exatamente nisso, né? Porque esse movimento, né, que o Mercúrio faz, ele obrigatoriamente, eu estou fazendo esse movimento, eu não fiz o cálculo, né, mas com certeza, né, assim, a nível só de imaginação numérica, né, pela 70ª ou 80ª vez, né? Então, é um movimento constante, né, que a cada 225 dias solares, ou pouco mais, né, às vezes um pouco mais, e ele se repete, né? Especificamente aqui, né? Ou seja, essa irradiação conjuntiva do Mercúrio, do Sol, melhor, do céu, o Mercúrio do céu, transitando sobre o meu Emmanuel Coelho, né? As raízes, né, desse meu projeto, né, da cruz, né, da mandala natal, né, o Emmanuel Coelho, né, as raízes que esse estula chareiro possui, que estão dentro do projeto, né, e o médio Coelho, né, que é exatamente a horizontalização, para onde, né, nós vamos, melhor, a verticalização, para onde nós vamos ou devemos transitar, né? Não quer dizer que a gente, quando chega numa ponta, né, a gente deixa... Não, é exatamente o que eu falei antes. É um procedimento de equilíbrio, né? Você nunca vai deixar de, por assim dizer, né, de ser o que você já foi, né? Porque ele jaz internamente em cada um de nós, né? Nós somos exatamente esse processo de transformação, né? Que aqui neste orbe nós materializamos o que estava no projeto, mas essa materialização, não estou falando de bens externos, né? Estou falando exatamente de compreensão interna, né? de vamos pensar assim, né, da capacidade de incorporação dentro dessa psique, né, que a gente chama aqui o canal, né, que em alguns lugares é a alma, né, que é obrigatoriamente Atma, Buddhi e Manas, né, que são os 3 corpos superiores, né? Então, essa teorização ela já existia, e aqui a gente está trazendo conteúdo material deste orbe de experimentação, evidentemente fazendo agregações dentro desse compêndio eterno, né? Porque a centelha divina está lá na mônada, né? Atma e Buddhi, e o Manas se incorpora ali exatamente para fazer esse procedimento, né, de, vamos dizer assim, de coadunação com exercício material, né? Mas ele continua sendo etéreo, né? Está dentro do universo elementar de eteridade. Voltando, né? Então, é como se a psique dissesse, né, antes de construir uma nova casa exterior, compreenda a casa interior que habita. Há algo que precisa ser pensado, compreendido e verbalizado para que possa finalmente ser integrado. Mercúrio aqui funciona como psicopompo. Desce ao subterrâneo e traz palavras para aquilo que antes existia apenas como sensação, memória ou padrão. O terceiro movimento é Júpiter, sobre o Emmanuel Coelho, né? Expandir as raízes. Júpiter junto ao Emmanuel Coelho amplia o significado de pertencimento, ancestralidade, família e mundo interior. Mas há uma diferença importante. Júpiter não apenas quer retornar às raízes, mas quer encontrar nelas uma fonte de expansão. O passado pode ser reinterpretado, não revivido, não repetido, mas reinterpretado, a nível de trazer substâncias que já estão presentes, mas que ainda não podemos, ou melhor, não temos consciência mundana, egóica, porque consciência sélfica ela é total, mas
difícil de permear pela, vamos dizer assim, né, pela grande força que o ego exerce, né, dentro desses 4 corpos inferiores, né, como resistência, né, para o movimento natural, que deve e vai ocorrer, né, na maioria dos casos, ou melhor, na totalidade dos casos. Pois bem, aquilo que antes parecia limitação pode revelar-se fundamento. É um trânsito de reconciliação com a própria história, não necessariamente pela idealização dela, mas pela descoberta do seu sentido evolutivo, que acabamos de falar, tivemos a oportunidade, né, de materializar através da escrita. A pergunta jupiteriana é: que sabedoria estava escondida naquilo que vivia? Isso é legal também, né? Isso é muito legal. O 4º movimento, né, que é já direcionado para Plutão, né? Plutão sobre a lua natal. A alquimia do mundo emocional. Plutão sobre a lua não quer simplesmente mudar emoções, quer transformar a estrutura inconsciente que produz essas emoções. Velhos mecanismos de proteção, necessidades afetivas, medos de abandono, memórias emocionais e padrões herdados podem ser trazidos à consciência. É uma espécie de morte e renascimento lunar. A criança interior não precisa mais governar o adulto. E aquilo que antes precisava ser protegido, talvez agora precise ser integrado. O 5º movimento, Plutão sobre o médium Coelho, o meio do céu, a metamorfose do destino público. Plutão toca o mundo interno e o destino externo, remodelando-os juntos. Isto é significativo, hein? Não estamos apenas mudando quem sentimos que somos. Estamos mudando o que viemos fazer no mundo. Antigas definições de sucesso, status, carreira, reconhecimento ou autoridade podem perder força. Surge a necessidade de uma expressão pública mais coerente com aquilo que está sendo descoberto interiormente. Plutão pergunta: que papel social já morreu, embora ainda o esteja representando? Essa incógnita é poderosa, uma incógnita deveras plutoniana. Que papel social já morreu, embora ainda o esteja representando? Estamos fazendo todo esse procedimento realmente de integralização disso que possivelmente estivesse sendo colocado já dentro da nossa sombra egóica, né? E trazendo a luz do self, né? Para integrá-lo, né? Na totalidade e podermos assim, né? Trabalhar com uma persona mais leve. A nossa síntese junguiana, resumiríamos esse processo como uma aceleração da individuação. Ou seja, o ego solar está sendo descentrado por Urano. Mercúrio começa a tornar consciente o material do inconsciente familiar. Júpiter procura um significado maior para a história pessoal. Plutão confronta a sombra emocional lunar e, simultaneamente, transforma a persona e a direção de vida representadas pelo médium Coelho no meio do céu. O movimento profundo é. Fizemos aqui, né, dentro das nossas linhas laboratoriais, né, dos nossos estudos, né, da arte da filosofia psicoastrológica, fizemos um movimento alquímico, né, pensamos, né, como a gente faz o processo de desconstrução descartesiana, né,
cogito ergo sum, né? A gente depois faz um processo de construção alquímica, né? Então é persona, crise, descida, integração, individuação. Olha que legal. Fizemos essa linkagem alquímica, né, para fazer uma representação, né, deste movimento que acabamos de narrar. Né? Ou, linguagem simbólica, a antiga identidade entra no fogo plutoniano para que uma forma mais verdadeira possa nascer. Tá lá, né? Alquimia pura, né? Acende o atanor, trabalha o calcinátil, deixa o mortificatio se apresentar a fim de que o sublimatio se eleve até a fase maior, que é a fase do rubedo. E talvez, né, a frase que melhor sintetize esses 5 trânsitos seja: minha tarefa agora não é tornar-me alguém novo, mas retirar de mim aquilo que impede aquilo que sou de emergir. Olha que legal, cara. E aqui eu não falei daquilo que estou, eu falei daquilo que sou. Né? Escrevi daquilo que sou. Sou a nível de um self, né? de um inconsciente, de uma psique superior. O nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo Pessoal, Marte, vibralizando a área da vida representada na casa 12 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 1, com radiação da lua crescente amarela, energizando o chakra plexo solar, Manipura, ponto de ligação do corpo astral emocional, o Linga Sharira. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Pois saiba que está pautado em 2 grandes produções nossas. O plano prático de autoconhecimento do processo de individuação, num viés junguiano, e o método terapêutico para a psique, que se orientam dentro de contexto terapêutico a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, na busca pelo equilíbrio da jornada. Ambos disponíveis através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que você também pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA. Olha que legal! Essa imagem criada aqui pela IA é do meu ensaio 118, dia solar 22.713, lunação 769, minguante violeta, onde, né, eu fiz constar a partir de agora, nesses próximos ensaios que a gente está produzindo, né, como, evidentemente, né, não só como um reconhecimento, né, dessa tecnologia que agora foi incorporada no canal, né, a tecnologia da inteligência artificial, capaz de representar uma imagem sobre algo que eu acabei de escrever. Né? Então, isso é realmente, dentro do mundano, né, algo que eu particularmente, né, esse TENEG 25567, né, acho mágico. E como mágico, né, ou seja, nada melhor, né, do que a representação onírica de minha neta rainha, né, onde o mago que participou do seu aniversário, né, era representado por esse que vos fala. Né? Então está aqui, né, a figura do mago, né, que eu, a partir daquele movimento, né, entendi, né? Eu falei, opa, quem é esse mago, né? O mago é exatamente aquele que tem todas as ferramentas já, né? E ele usa essas ferramentas para fazer o processo, né, de transmutação.
Olha que legal. Então, criada pela IA com base nesse ensaio. E nos outros dias, um exercício psicofilosófico da terapia para a psique. Olha lá, dá uma passada lá, vê a imagem. Se você achar que sincronisticamente chegou até você, tem alguma representatividade, troca com outros. Que é legal, que é aqui que a gente entende, né, que é a nossa função. Né? Nossa função é exatamente esse procedimento. Que o universo nos acompanhe, você nos vê no próximo vídeo.